Amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão com frio, amados? Só um pouquinho, né? Tá bom acordar cedo, não é? É o segundo pastor Rogério, né? O frio é psicológico, né? É só apertar um pouquinho e pôr um casaco, né? Esses dias nós encontramos com ele lá na casa do irmão Paulo e o frio tinha apertado um pouco ele de casaco. Aí eu falei para o irmão Paulo, compra ele aí, fala. É psicológico, né? Aleluia, glória a Deus. Mas assim, é um motivo assim de grande alegria, né? Nós vemos os irmãos aqui na escola bíblica e nós estamos aqui com um motivo, né? Uma motivação maior, qual seja aprender, né? Aprender a palavra. E nós só vamos vencer esse mundo com a palavra de Deus. E a própria palavra, né, nos exorta dizendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas oram de forma errônea. E essa forma errônea de oração é justamente pela ausência do conhecimento da palavra. O próprio Senhor, Ele nos exorta dizendo, né, meu povo perece por não conhecer as minhas escrituras, né? Então, quando nós oramos sem o conhecimento, né, ou seja, sem estarmos inseridos nas escrituras, a nossa oração é fraca. Por isso, nós buscamos, né, da nossa parte para com o Senhor, que o nosso espírito esteja cada vez mais ligado a Ele. E esta é a tônica desse estudo, né? Justamente sobre a mordomia da alma e do espírito. Nós temos o homem exterior, que é essa carenagem externa, né? esse corpo, esse envelope, aonde nós estamos dentro. E o homem interior. O homem interior, ele é composto, né, de alma e espírito. E o homem exterior, ele é o corpo. Amém? Então, nossa alma, nosso espírito habitam neste corpo. O Salmo 139, o Senhor já declara ali que Ele nos conhecia antes que nós fôssemos formados. Então, nós não estamos aqui, meus irmãos, por um acaso. Nós não estamos aqui por um acidente. Nós estamos aqui por uma direção divina. E o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E nós louvamos ao Senhor por isso. Por isso nós agradecemos ao Senhor por estarmos no propósito dele. Por isso nós precisamos a cada dia demonstrar, meus amados, esta gratidão ao Senhor. E essa gratidão ao Senhor que nos faz estarmos ligados a Ele. Amém? Então, esse estudo de hoje, ele vem justamente falar sobre a mordomia da alma e do espírito. Nós somos uma tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Então nós somos esta tricotomia. E dentro desta tricotomia, nós precisamos entender, como nós já vimos nas aulas passadas, que o Senhor, Ele criou os céus e a terra, criou os animais, criou todos os elementos e criou o homem ali, meus amados, do pó da terra. E do pó da terra nós fomos formados. Nós somos uma tabela periódica. Nós temos todos os elementos da terra, né? Todos os sais e minerais nos compõem nosso corpo. Então aquela tabela, né, de física, já decorou? Já chegou aí? Não. E Maninha já chegou na tabela? Tinha uma já, musiquinha. né? Tinha uma musiquinha. É boa para decorar aquela tabela, né? É uma maravilha. Tem uma musiquinha, pastor, que a gente tem umas musiquinhas aí que ajudam a decorar aquela tabela, né? E nós somos essa tabela. Nós temos todos os elementos, né, que estão aí na natureza. Todos os minerais, sais minerais, nós somos compostos dessa forma, com um acréscimo. Qual o acréscimo? Essa formatação seria vazia, seria sem vida, seria inanimada, mas o Senhor aprove a Ele fazermos a sua imagem e semelhança e sobre nós soprar o seu Espírito. Mas aí fica digamos assim, uma dúvida: como é que eu posso ser espírito e alma?
O corpo a gente entende, porque nós vemos, porque nós palpamos, porque nós temos os sentidos, né? Os 5 sentidos, né? Olfato, paladar, né? A visão, nós temos o tato, nós temos a audição. Então nós temos os sentidos e nós podemos ver, nós podemos sentir o nosso corpo. Mas como explicar alma e espírito, né? E ontem até a gente estudando, né, sobre essa lição de hoje, e um exemplo, né, algo que me ocorreu, é que nós estamos aqui nesse momento, estamos com o audiovisual ligado, aqui nós temos um ventilador ligado, nós temos ali uma mesa de som ligada, né? Mas para tudo isso um computador ali ligado na caixa de som, mas para isso funcionar precisa de energia, amém? Mas a energia que sai, ela vai, e aqui ela vai ligar uma caixa de som, que tem a sua característica de ser caixa de som. Liga um computador que tem a sua característica de ser computador. Liga um retroprojetor que tem a sua característica de ser um retroprojetor. A mesa de som tem a sua própria característica, e assim como o ventilador, ele tem a sua característica. Que é isso? A energia é o espírito, e a característica é a alma. Amém? Então, o Senhor, Ele não nos fez iguais. O Senhor nos fez, meus amados, diferentes um do outro. E isso, meus amados, é uma coisa tão maravilhosa. Por quê? Porque se você pegar um quadro famoso, assim como esses artistas, né, do passado ou contemporâneos, eles fizeram ali, desenvolveram grandes obras famosas, caras, né? Vem um falsificador e faz uma cópia idêntica. Mas nós somos únicos, nós não temos cópias. São hoje na Terra mais de 7 bilhões de habitantes, e cada um tem a sua característica própria. Ninguém é igual ao outro, amém? Nós somos únicos, e isso é mais um motivo para estarmos adorando, né? Adorando ao Senhor, que não nos fez autômatos, não nos fez robôs. Você vai numa linha de produção, e ali nessa linha de produção nós vamos encontrar vários carros, vários eletrodomésticos, né? Vários eletrônicos, e nós vamos encontrá-los em série, ou seja, todos eles têm uma única característica, são iguais. Nós não, nós somos diferentes. E o mistério, ele começa justamente ali em Adão, né, Adão e Eva. Quando o Senhor criou o homem, ele viu que o homem estava só, e ele ali no seu grande amor, né, ele resolveu fazer uma adjutora para o homem, uma companheira para o homem. E a palavra, quando a gente estuda etimologicamente a palavra, né, original da palavra, ela fala sobre o osso da costela, mas na realidade esse osso da costela ele vem significar, e aí vem aquela história do tradutor e traidor, né? Que a tradução ela vem nos afastar um pouquinho do original, mas esse osso da costela ele se referia à sua metade, ou seja, foi tirado ali do que já estava feito, foi tirado ali, meus amados, todos os componentes de DNA para se fazer a mulher. Amém? Então, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E a mulher, ela não é inferior, ela é igual. Ela tem a sua função, assim como o homem tem a sua função. O Senhor nos fez iguais. E quando o homem, né, ele coabitou com a mulher, e aí vem algo tremendo, né? O homem foi feito do pó da terra, e o Senhor soprou nas suas narinas o seu espírito. Mas o homem foi crescendo, desenvolvendo, e ali desenvolvendo as suas características próprias. Isso é a alma, que vem através dos sentidos, que vem através das emoções, do sentimento, da razão. Então o homem tem esse sopro, tem o divino dentro dele. Todos os homens têm o divino dentro de si. Todos têm o divino. Ali, quando a gente entra no livro de Romanos,
nós vamos ver, meus amados, que o Senhor se manifesta ao homem de duas formas. Primeiro, através da sua grandeza. Os céus, eles, ali, meus amados, manifestam a grandeza de Deus. Ninguém consegue, meus irmãos, olhar para toda a grandeza do universo, olhar para a grandeza desse planeta, olhar para a criação. Cientistas olham a criação, cientistas renomados, eles chegam às suas conclusões e eles ali dizem, tudo isso é tão complexo que precisava ser feito por uma inteligência muito maior, né? Ou seja, é o Senhor. A própria ciência explica Deus. E nós temos duas opções, crer ou não. Esse é o ponto. E é maravilhoso também, porque nós somos livres. Então, o Senhor, quando fez o homem e a mulher, e o homem coabitou com a mulher, né? Ali, através do seu esperma, ele tem a sua carga genética e a carga inicial. E quando ele fecundou, ali o esperma fecunda o óvulo, né? Esse óvulo, ele se torna um zigoto, e esse zigoto, né? Ele vai lá e cola na parede do útero da mulher. E ali, o que acontece? É um pouco estranho. Então, o organismo, eu estava, até esses dias, entrou uma faca de madeira no meu dedo, e eu tirei, mas ficou um pedacinho, pequenininho. E daqui aquele negócio continuou doendo. Eu disse, peraí, só pode estar doendo porque ficou um pedacinho lá dentro, ou seja, tem um corpo estranho. O teu corpo, quando tem algo estranho nele, ele rejeita, sabe? E aí vem um processo inflamatório, que é o calor, tumor, a dor, tem uma sequência, né, para o processo inflamatório, né? Tumor, calor e dor, né? Então, esse processo, ele se faz no nosso corpo, por quê? Porque tem algo estranho no corpo. E quando o zigoto, ele ali cola na parede do útero, o organismo da mulher cria uma reação. E qual é a reação? Tem um corpo estranho, vamos expulsá-lo, né? Só que esse corpo estranho tem suas características, tem a sua carga genética e suas defesas. Aí ele fica, né? Ele fica e se desenvolve, se torna um embrião, do embrião um feto, né? E aí vem a vida, né? Mas ali já existe uma carga genética, e ao momento que houve a fecundação, já está formado um ser. Por isso, nós vigiamos muito com relação à questão do aborto. É algo assim tremendo, porque se a gente olha o Salmo 139, o Senhor já nos diz ali que antes que fôssemos formados, Ele nos conhecia. Opa! O Senhor, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no eterno. Nós estamos no temporal, mas o Senhor está no eterno. Para o Senhor não tem dia, noite, frio, calor, né? Manhã, tarde, não tem, Ele é eterno. O Senhor é atemporal, nós somos temporais, né? Haja vista, né, que nós vamos desenvolvendo, crescendo, a idade, né, vai chegando, a de vocês, que a minha eu já parei, né, em 37, né? A de vocês vai continuando, a minha não. E nós vamos criando uma forma, e vocês podem observar, quando nós vamos crescendo, geralmente dá uma engordadinha, as crianças, né? Alimentação boa, aí vem para a adolescência, aí dá uma afinada, não é isso? Aí vai, quando vai chegando na meia idade, né? Começa a dar mais uma engordadinha, não é isso? Ou seja, né? Você pega as propagandas aí de roupas, né? Da moda, essas coisas, só tem manequim, tanto homem quanto mulher, só aqueles de corpinho bem feito, bonitinho, né? Que coisa maravilhosa, academia, é tudo bonitinho, né? Corpos sarados, nessa coisa toda, né? Mas aí vai chegando, a idade vai avançando, aí vem o tempo em que o próprio organismo, e é natural do processo, ele vai acumulando para poder gastar na velhice. Então as pessoas na meia idade para cima, eles começam a acumular. Você hoje, né, como eu, jovem assim, né, como nós, né,
Então a gente, quando come alguma coisa, né, irmão, ali, né, os irmãos jovens que estão aqui hoje, quando comem ali uma macarronada, aquela coisa bem forte, né, ou hoje é domingo, né, com esse frio, olha que convite, né, um cozidão, aquela coisa bem, né, robusta, aí quem está de dieta se preocupa. Mas os jovens não, por quê? Porque tem energia, queima, o metabolismo queima aquilo ali rapidamente. Mas toda pessoa. Né, pastor? Oi? Para jovem é o certo, eles têm que comer muito. Exatamente. Nós estamos um pouquinho, não podemos, mas eles. Me tira do nós, porque eu sou jovem. Então, olha só, e a gente vai acumulando. Aí quando vai chegando a idade, nós nos tornamos idosos, isso vai sendo queimado. Então o processo é esse, ó, não é isso? Amém? É dessa forma. Então a melhor dieta que existe é ficar jovem. Essa é a melhor dieta. Então é morrer E a partir do momento que você vai avançando na idade, vai fechando a boca, porque não existe, meu amado, dieta milagrosa, não existe. É fechar a boca. Essa é a dieta. E exercício. Precisamos ter exercícios, não podemos ficar sedentários, não é isso? Bom, mas isso é o corpo. E nós vamos adquirindo características. Essas características, elas são a nossa alma. E existe uma pequena, digamos assim, confusão com relação a espírito e alma. A gente olha lá no Velho Testamento e geralmente a gente, uma hora estão falando da alma, outra hora fala do espírito. E a gente pode, né, através do próprio estudo, dizer para os irmãos que o espírito e alma no Velho Testamento, os autores, né, as pessoas que receberam as revelações, elas, na verdade, é Deus falando no sotaque humano. Então, essa própria colocação dos profetas, dos patriarcas antigos, elas fazem quase que um sinônimo de espírito e alma. Mas é bom ficar entendido que existe o espírito, a alma e o corpo. O corpo, nós vamos deixá-lo, de uma forma ou de outra, porque nós vamos perecer aqui. Esse corpo é perecível, essa embalagem aqui é perecível. O que importa? O espírito e a alma, é isso que importa, porque o espírito e a alma são inseparáveis. O corpo é separável, e esse corpo, ele volta ao pó. Eclesiastes 7, o corpo volta ao pó ao pó, e o espírito volta ao Senhor. É o que diz lá o texto de Eclesiastes 7, amém? Bom, algumas pessoas já passaram por uma experiência que é chamada de EQM, né? Que é experiência de quase morte, né? ou morte. Isso a ciência ainda não elucidou claramente. Mas todas essas pessoas, em seus relatos, em seus depoimentos, elas têm algo em comum. Elas falam sobre a experiência de indo para uma grande luz. E a própria palavra diz: pó ao pó, e o espírito volta para Deus. Deus é luz. Amém? Então o espírito volta para Deus. E nessas experiências todas, essas pessoas têm isso em comum, que elas veem essa grande luz e se sentem, né, indo de encontro a essa grande luz. Aí depois retornam. É como se elas, né, também falam que é como se elas sentissem algo saindo, o corpo se desgrudando. E elas sentem a saída do corpo, elas sentem, na experiência, elas sentem sair do corpo, deixar o corpo, né? E depois retornam. Eu tenho até uma experiência lá no meu pai. Meu pai fala sobre essa experiência, né, que ele uma vez teve essa experiência, e ele foi realmente, ele diz, né, segundo ele, foi até o céu e pediu ao Senhor para voltar, que ele tinha 2 filhos para criar ainda, né? E o Senhor, segundo ele, e um dia, se vocês tiverem oportunidade de conhecê-lo, ele vai dar esse depoimento, né? Ele só exagera um pouquinho, né? Tem uma parte lá que, né, ele fala que o anjo Gabriel estava lá e ele é muito grande, e as pernas dele são felpudas, igual a um carpete, e ele foi tocar na pele, o anjo fez assim, ele... Mas eu acho que é da própria experiência, né, que ele teve, que
ele não sabe colocar direito, né? Mas foi uma experiência. E eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram essa experiência, né? Pastor, Ou seja, só uma coisa, quando em Eclesiastes fala que o corpo volta para a terra e o espírito ele volta para o Senhor, sempre quando eu estudava essa passagem, eu ficava, mas cadê a alma? Cadê a alma? Aí porque vem... gera essa dúvida. Aí só falou agora, ficou mais claro, porque eu estudava e falava, mas a alma... Eu imaginava que fosse mais ou menos isso, mas eu não tinha certeza, eu não Então, queria o falar. espírito e a alma, só quem pode dividir é o Senhor. Né? Que é o texto lá de Hebreus 4, versículo 12. Né? Foi mais ou menos em hebreu que eu mais ou menos fiz, mas a alma é junto com isso. Que é lá onde a palavra, né, ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém? Então só o Senhor pode dividir. O que vai? Nós recebemos o sopro da vida. E aí vem um ponto muito importante para a gente entender. O sopro que o Senhor nos deu, ele é eterno. O Espírito não morre. Amém? Então nós precisamos entender isso. O Senhor não fez o homem para morrer. O pecado trouxe a morte, mas a morte física. A morte, nesse caso, separação entre o homem, a criatura e o Criador. Jesus, ele veio para poder, meus amados, voltar, fazer a união novamente, promover a reconciliação da criatura com o Criador. E qual é a maravilha disto? É que nós somos livres. O Senhor nos fez livres. Nós podemos escolher o Senhor ou não. E nisto consiste a verdadeira adoração. E o Senhor, quando conversava com aquela mulher samaritana lá no poço, ao meio-dia, o Senhor chegou a dizer para ela, né? E a hora vem e agora é, em que em que os verdadeiros adoradores, né, que importa que os que adorem o Senhor o adorem em espírito e verdade. Vamos no texto, né, para não fugir, amém? Não, João capítulo 4, amém? Vamos no texto. Pastor, depois você tira uma dúvida que dá na Lisa, por favor? Pois não. João 10, João 4. Essa passagem também está em Lucas, não está, pastor? Eu lembro de eu ter lido ela em Lucas. Mas aqui eu acho que está bem mais explícita, né? E Deus é Espírito, versículo 24. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. É o Senhor Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Vamos lá. A dúvida, mana. Não, é porque quando a gente morre, aí eu quero saber assim, que tipo, o espírito já só, como fica dormindo e isso, como é? Quando a gente morre, o que acontece? Eu não sei. Quando a gente morre, o corpo, o espírito e a alma se separam do corpo. Espírito e alma são juntos, inseparáveis. Amém? Mas o corpo é separável. Amém? Se nós, nessa nossa vida presente, nós viermos a falecer, eu estou colocando aqui uma preposição, se nós viermos a falecer antes da vinda de Jesus, né? O nosso espírito e alma vai ser separado do nosso corpo. O corpo vai lá para o sepulcro, ele vai se desmanchar e tornar pó. Amém? Bom, e o nosso espírito? Ele sobe. Lembra lá do Jesus na cruz? Aí o ladrão, Lembra-te de mim. o bom ladrão, né? Esse bom ladrão é ótimo, né? É ótimo, excelente. Mas foi forte a frase dele, né? Lembra-te de mim quando entrares. Lembra, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu o que para ele? Ainda hoje estarás comigo onde? Paraíso. Antes de Jesus, não tinha um paraíso. Nós temos, nas regiões inferiores, nós temos um local chamado Sheol, Hades. E havia antes de Jesus, nesse local, uma separação. Sheol, as pessoas com índole má. Lembra da primeira pessoa com índole má? Vocês lembram? Sim. Quem? Quem? Não, foi Quem? o filho de Adão, Caim, não foi? Caim que matou Abel. Foi o primeiro homicídio, né? Primeiro homicida. E ali, o próprio relato
ele teve oportunidade, porque o Senhor ainda perguntou a ele pelo seu irmão. Ou seja, o Senhor estava dando uma chance, uma oportunidade para ele se arrepender. Mas ele não se arrependeu. E ele quis sair da presença de Deus. Por quê? Porque não tinha amor por Deus. Tanto é que a própria oferta que ele deu ao Senhor, que gerou essa inveja, né, com relação ao seu irmão Abel, que foi uma oferta melhor, e ele pegou uma oferta de qualquer maneira. Então ali, quando ele resolveu sair da presença de Deus, é porque ele não tinha amor. Ele foi fazer uma cidade moderna, criou, né, tudo ali do bom, do melhor, mas afastado de Deus. E o próprio texto bíblico diz que ele era filho do maligno. Muitas pessoas mantêm a índole, são considerados filhos do maligno. E são pessoas que têm uma mente cauterizada, pessoas que têm um coração endurecido. E quando a gente fala coração, ali eu vou entrar até propositalmente aqui nesse ponto, o coração se refere à alma. Essas pessoas, elas iam justamente ali para o Sheol, que é lugar de tormento, né? A própria religião antiga, a grande religião católica, ela na antiguidade, ela cobrava, fazia mercantilismo com isso, porque eles diziam o seguinte: tem que pagar aqui a oferta, e fazem até hoje, tem que pagar a oferta, tem que fazer as missas, para que a alma saia do purgatório. Eles falam muito de Confessar o purgatório. padre. Como se nós tivéssemos algum poder sobre isso. Eles falam muito de purgatório. Mas, em contrapartida, no próprio, havia uma divisão do Sheol, que tinha também o seio de Abraão, onde as pessoas de boa índole iam. E Jesus nos explica isso na parábola do rico e Lázaro, que Lázaro era aquele que vivia à porta do rico, cheio de doença, e o rico dava quando queria dar as migalhas para ele. Os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o Sheol, lugar de tormento, lugar de aridez. Essa aridez não é esse tempo seco de Brasília agora, é uma aridez de alma, é uma aridez de espírito, é um vazio que não tem tamanho. Eu vindo para cá agora, ouvindo um depoimento de um jovem que vivia escravizado pelas drogas, e ele dizia que ele usava cada vez mais drogas, mas quando acabava o efeito, o vazio que ele sentia era pior do que o anterior, e sempre um buraco maior, e daí ele já estava pensando em suicídio, porque ele não preenchia o vazio que ele sentia, até ter um encontro com Cristo. E quando ele encontrou Jesus, esse vazio acabou, foi preenchido. E preenchido por quem? Pelo Espírito Santo. Então essas pessoas que iam para o seio de Abraão são as pessoas de boa índole. Quando Jesus ele foi crucificado e morto naquela cruz, ele desceu até as trevas inferiores, e lá ele pregou os espíritos que estavam nas trevas inferiores. E quando ele ressuscitou, ele levou com ele o seio de Abraão. E nós sabemos que existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Então o Senhor Jesus levou o seio de Abraão para o terceiro céu, que é o paraíso. Então hoje, após Jesus Cristo, quem morre, quem falece aqui, tendo um bom testemunho, vamos colocar um bom testemunho cristão, não vamos confundir as coisas, um bom testemunho cristão. E quando eu falo testemunho cristão, eu não estou falando sobre o Evangelho, eu estou falando sobre Cristo. E nós vamos ver aqui os frutos do Espírito, amém? Porque tem pessoas que nem frequentam a religião e têm desenvolvido os frutos do Espírito. Jesus falou: não vim para os justos, eu vim para os pecadores, amém? Ele fez uma divisão ali, não é? Então, essas pessoas que falecem, elas sobem para o paraíso, ou vão para o Hades, Sheol, né? O corpo vai para a terra, e nós, o espírito, a alma, sobem para o paraíso, amém? Mantemos as mesmas características. Sim, porque a alma não sabe. Nós mantemos as mesmas características físicas. Não, físicas não. Físicas não. O céu vai ter hoje, vai Tá, mudar. mas nós vamos receber um novo corpo, um corpo celestial, um corpo imortal.
um corpo incorruptível. E a pergunta é, esse corpo é semelhante a esse? Eu digo, Sim. sim, pastor. Se eu for olhar, vai ser um corpo. É. Eu acho igual. Um corpo não é um corpo. Ou tem algum... Você Fica está falando isso. de semelhança física, né? É semelhança. Fica isso. Picadinho, quando eu Ninguém sabe. Apesar que fala que a gente não vai reconhecer os outros. A gente não vai reconhecer, não é, pastor? Nós vamos ter a memória. Mas a gente não vai lembrar daquela Tipo com assim, se dor. você tiver uma Eu não deficiência, vou lembrar, você vai. não. Eu digo assim, Você lá tem eu um não corpo vou- perfeito. Perfeito, né? Não, eu digo Não vai assim, ter cicatriz, Eu não não vai vou- ter defeito, não vai faltar um membro, porque é um corpo celestial que você vai receber. A pergunta é, esse corpo é igual a este, mesmo corpo celestial? Sim ou não? a mesma característica, pastor. Eu vou pela mesma característica semelhante. Vamos voltar lá em Jesus? Olha Jesus aparecendo lá no Evangelho de João, capítulo 20. Quando ele aparece lá aos discípulos, e a gente tem os relatos, né, dos evangelhos, ali Jesus aparece a eles, e Jesus pede, numa ocasião, pede a Tomé que coloque o dedo nas feridas, onde foi penetrado pelos pregos, e também no seu lado, onde a lança É o mesmo penetrou. corpo, a mesma semelhança. Mas eu vou mais além. Jesus, ele pergunta para eles: tendes alguma coisa de comer? Estou com fome. É o mesmo. É semelhante. Opa! Eu posso dizer para os irmãos que nós temos defeitos físicos, não vamos colocar defeitos, porque defeito ele vai soar como mal feito, né? Mas são anomalias. Imperfeições. Essas anomalias, essas imperfeições, elas foram adquiridas através da queda do homem, desse homem perecível, pecador, que de geração em geração enfraqueceu, né, o seu próprio DNA. O pecado enfraqueceu o DNA do homem. Amém? E nós vamos receber esse novo corpo, um corpo sem defeito, um corpo sem máculas. Mas e Jesus? Jesus, ele é Deus, e ele veio aqui nascer como homem por obra do Espírito Santo, mas ele veio com o DNA do Espírito. Ele nasceu como homem, se formou como homem, com carne, com osso, com sangue, com veias, artérias, vênulas, com os órgãos internos todos. E quando Jesus aparece a eles depois de ressurreto, ele aparece no seu corpo, só que um corpo glorificado. Mas ele teve fome, teve sede, ele comeu, e ele comeu peixe e bebeu mel. É o relato lá de João 20. Com uma diferença, irmãos: Jesus, ele vai ficar eternamente daquela forma, com as marcas do seu lado e as marcas dos pregos, e mais além, ele deixou a sua deidade, ele deixou a sua glória, e ele veio como homem. Ele ficou limitado dentro do corpo, eternamente. Isto é o amor que Jesus tem por nós. Ele está dentro de um corpo limitado, um corpo celestial, mas limitado, E com as marcas. e vai ficar eternamente assim. Nós, com todos os defeitos, as pessoas que nós vemos, paralíticos, amputados, pessoas que nascem sem membros, eles vão receber um novo corpo celestial, sem defeito nenhum. Mas Jesus ficou limitado, e ele deixou de ser Deus, deixou a condição de Deus, para nascer nesse corpo. A gente vai lá no texto de Efésios 1 e 2, e a palavra diz que Deus, Pai, nosso Criador, deu ao Senhor Jesus Cristo, ao nome dele, toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Opa, é para pensar, hein? Mas Jesus era Deus com o Pai, e antes de que tudo fosse formado, né, a própria palavra diz: façamos, plural,
Era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo fazendo, criando todas as coisas. E Jesus deixou essa condição e Ele veio para essa condição, meus amados, e ficar dentro desse corpo. O Senhor, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Porque o Senhor deu toda a autoridade ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor? Porque Ele deixou essa autoridade. E Ele veio receber do Pai novamente, mas numa outra condição, e não a condição de pré-existência. E isso é a prova maior do amor que Ele tem por cada um de nós. Então, quando a gente começa a reclamar da vida, reclamar das circunstâncias, devemos olhar para o alto. Devemos olhar para o alto, olhar para o nosso Senhor e Criador. Então, irmã Aninha, corpo, A terra é como. se for nessa vida ainda, a volta do Senhor, e os sinais todos manifestam, né, a volta dele, nós vamos ser arrebatados, nós vamos assim, ó, já sermos transformados. Roupa fica, tudo fica, vai ficar pulseira, relógio, brinco, vai ficar tudo, viu? Amém? Amém? Deixa eu avisar logo. Então não fica comprando coisa cara, não, porque vai ficar, tá bom? Vai para bijuteria, né? E pode usar coisa mais semi-joias, uma coisa mais simples, né? Porque vai ficar tudo. E para os homens também, negócio de roupa de marca. Meus irmãos, pagar numa calça jeans que tem uma etiqueta lá, pagar R$1.000, R$1.000 e tantos reais, isso é loucura. Vai ficar tudo, ó, tudo vai ficar, amém? Então vamos ser mais simples, né? Viver de forma mais simples, mas procurar agradar o nosso Senhor. Qual é o grande problema do homem? Ele quer satisfazer o seu corpo, é o homem exterior, e esse homem exterior não agrada a Deus. Então nós temos que desenvolver o homem interior para agradar o nosso Senhor. E o homem interior é espírito e alma, e o homem exterior é o corpo, amém? Mas sabia, pastor, ontem a gente lá no culto foi sobre, a palavra foi de Efésios 2, capítulo 8 ao 9, né? Que fala de empoderamento. Aí a pastora estava falando que, infelizmente, as pessoas estão achando que empoderamento é você ter aquele corpo sarado para ser só empoderada do corpo bonito, ou ter uma bolsa caríssima, ou ter essa saudade do mundo. Que isso hoje é o empoderamento, que eu falei, né? Está todo mundo aí correndo atrás desse empoderamento. Mas aí ela estava falando que nós temos que ser empoderados pelo Espírito Santo, dessa unção. Assim, tremenda a palavra. O homem hoje vive o quê? Poder, dinheiro e sexo. Né? É isso que o homem está vivendo hoje. Empoderado, né? Né? Poder, né?